Bom dia, irmãos. Shalom Lech, Boker Tov, Bruchim Rabaim Beshem Yoshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E nesta manhã diga: Ani Kevá Mevorá, eu já sou abençoado. Hoje, dia 12, sexta-feira, vamos encerrar a última parashat sobre a Santa Ceia, onde são agora 15 horas da tarde dessa sexta-feira. Hoje um dia muito maravilhoso, é o chamado Dia dos Namorados. Já dê um beijo, um abraço na tua esposa, que é a tua namorada eterna. E você que é noiva, o seu noivo, e vamos falar desse dia hoje, o dia do nosso contrato de casamento com Cristo. Já nesta tarde, deixe o seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário. E você que não é inscrito, inscreva no canal. Vamos fazer uma oração introdutória do Pai Nosso e já vamos começar a ministrar nesta tarde o relato da Santa Ceia do Senhor, detalhado, um resumo de todos os 6 dias, de domingo até hoje, sexta-feira. De manhã nós falamos da Parashat e agora à tarde do estudo da Ceia do Senhor. Avinu Shebashamai, It Kadosh Shemicha, Tavu Mahurkha, Yaseh Retzoncha Kebashamai Kembaratz, It Lechem Hukenu Ten Lanu Hayon, Ular Lanu Ahatanu, Kefis Eshochim Gan Anachnu, Lahot in Lanu, Vialte Vieno Lidei Nisayon, Que in Hatsenu Gerara. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos lá, amados, lápis e papel na mão, já dê seus elementos da oração final, para nós orarmos a oração da fé. Amados, vocês bem sabem que nós estamos nesta semana numa série de parashat sobre a ceia do Senhor, explicando de fato o que significa essa cerimônia, que algumas igrejas fazem de ano em ano, outras de mês em mês. A igreja primitiva fazia todos os dias, de casa em casa, partindo o pão, a comunhão, de casa em casa, comemorando o dia do casamento que vai acontecer de Cristo com a igreja. Vocês também sabem, vocês já conhecem, e o inteligente não vai levar cargas desconhecidas, ou seja, não vai carregar uma Bíblia sem saber o conteúdo contido nela. Mas muita gente, meus amados e amadas, muita gente não sabe o que você vai ler comigo agora. 1 Coríntios 11, 24 e 25. Abra sua Bíblia, por favor. Pode ser de qualquer versão que você tenha, a judaica, a israelita, de Jerusalém, a Ara, Novo Testamento judaico e assim por diante. Eu vou ler Coríntios 11, 24 e 25, que diz: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim.
Vou ler agora no Novo Testamento judaico. E havendo feito, Abraão partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o novo testamento no meu sangue. Toda vez que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. No Novo Testamento judaico. Semelhantemente, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esta é a Brit Hadasha no meu sangue. Todas as vezes que comer esse matzah e beber esse cálice, anunciar a morte de Adonai até que venha. Para um pouquinho e entenda. Quanto dos irmãos, das irmãs que estão aqui nesta live me assistindo, já leram isso na tua igreja? E levantaram um pão, levantaram um suco, e o povo faz exemplo de um caminhoneiro que leva uma carga sem saber o que está transportando. Ou seja, come sem saber o que está comendo. Ouviu falar, mas não tem certeza do que é. O caminhoneiro que está transportando uma carga sem saber o que está transportando, ele pode estar transportando coisas ilícitas. Pode lhes trazer danos irreparáveis. E se a polícia, ou dependendo do que você transporta, ou a fiscalização te pegar, é cana na certa, meu irmão. Isto acontece ao caminhoneiro que não procura verificar a carga, não procura saber mais sobre a carga que transporta. Mas pastor, mas rabino, por que o senhor está dizendo isso? É porque isso aqui, meu amado, que acabamos de ler, tem que ter texto, contexto cultural, contexto textual, exegético, antes de eu entrar dentro do caminhão, ou seja, a sinagoga, para ensinar, ou o caminhão para dirigir. Ou seja, antes de ser conjecturado e transmitido ao povo como regras básicas ou rituais, informando sobre o corpo do Senhor, tenho que fazer uma inspeção completa do que eu acabei de ler. Agora, voltando à parábola do caminhoneiro, para levar a carga para São Paulo, o motorista tem que saber se essa carga tem nota fiscal, se o produto é legal, saber se ela está em dias, se tem uma tara, se tem um peso, se está correto o peso, saber se a carga, que carga é esta, e se o produto que está transportando não está violado o lacre e não está adulterado. Isso na parábola do caminhoneiro. Trazendo para as escrituras, eu e você somos este caminhoneiro. Porque quando o teu pastor ou o pastor pregar alguma coisa que não estiver escrito aqui na Bíblia, a carga, a Bíblia é a carga. Tipo, vamos fazer uma campanha semana que vem. E se o Senhor não poder mostrar na Bíblia aonde o dono da igreja, que é Jesus Cristo, mandou fazer uma campanha, não deve ser feita esta campanha. Os irmãos estão me entendendo onde eu quero chegar ou não? Não é porque eu acho, não é porque eu imagino, não é porque eu me espiritualizei e diz que recebi uma revelação que devo fazer as coisas.
Não porque eu imagino ou porque eu acho que vai dar certo, que devo ditar como regras, como doutrinas dentro da igreja sobre os irmãos. Não. Meus amados, minhas amadas, nós não estamos aqui pelo achismo. Nós não estamos aqui pelo que nós imaginamos. Mas o Espírito lhe trouxe aqui para assistir esta live e aprender a Davar Elohim, palavra de Deus. Aprender a verdade do Evangelho. Não doutrina de homens que estão levando uma carga violada, mas estão aqui pelo mover sobrenatural do Espírito Santo e para que você não sirva a homens e sirva a Deus. Para que ninguém vos engane com fábulas profanas e de velha. Paulo diz a Timóteo: procura te apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, entenda o que pregam na igreja. Então, entenda o que o povo recebe dos púlpitos. Então, entenda o que pessoas recebem numa mensagem do culto de Santa Ceia, que poderia ser o melhor culto da noite, mas muitos têm transformado em tribunal, executação de pena contra os irmãos. Mas isso que lemos tem um texto, esse trecho que nós lemos tem contexto. Quando alguém escreve uma carta, ninguém escreve uma carta e lê apenas o meio da carta, mas todo o texto, com começo, meio e fim. Você já escreveu uma carta para sua namorada quando era ainda rapaz? Você escreve a carta, você começa lá em cima antes do texto, depois você coloca a mensagem principal, depois você vai finalizando e assim por diante. Hoje não. Hoje não se escreve mais carta, hoje é zap. A namorada está do seu lado e você quer dizer para ela eu te amo, você digita lá no zap figurinha, coraçãozinho. E os coraçãozinhos ficam bombando. É assim que a coisa é hoje. O pessoal hoje, eles querem facilitar tudo. Eles não querem ter o trabalho de escrever, não querem ter o trabalho de ler, não querem ter o trabalho de tentar compreender o que está escrito para depois sair falando. Bem calmo e tranquilo, agora vamos ler o texto do que nós estamos estudando nesta tarde falando. O Espírito Santo vai iluminar nossos olhos espirituais aqui hoje. As pessoas que dizem: ah, mas lá na minha igreja é assim, ah, lá na minha igreja é assado, ah, lá na minha igreja é feito assim, e não é assim. Te pergunto nesta manhã: você morreu e ressuscitou para ter igreja, meu amado pastor? Você morreu e ressuscitou para ter igreja, minha amada pastora? Não, porque só tem igreja aquele que morreu e ressuscitou e está vivo dentro de mim e dentro de você. Esse é o dono da igreja. No versículo 17 está escrito: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor e sim para pior. Nisto, porém, que vou dizer-vos, ou seja, daqui para frente, o que eu vou falar com vocês, eu não vos louvo. Eu não digo amém, Paulo está dizendo. Eu não aprovo e não digo o que é de Deus. É o que Paulo está querendo dizer para o povo de Corinto. Porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Mas como vai ler se a carga está violada, está estragada? E quem vai levar esta carga
está levando comida podre, comida morta. E se a comida está podre, vai ter morte na panela, meu amado. Mas o contexto está dizendo: o que eu vou falar com vocês aqui nesta carta, neste relato, eu não vos louvo. É o contexto do texto que lemos. Eu não vou dizer que vocês estão certos e parabenizaram por isso. Porque o que vocês estão fazendo, se reunindo para fazer, não é para coisa boa. Não é para melhor, e sim para pior. Isto está escrito na Bíblia. Está ou não está? Na minha Bíblia e na tua Bíblia, Paulo está dizendo no versículo 17. O que vocês estão fazendo, eu não vos louvo. Não estão juntando para melhor, mas estão se juntando para pior. Porque eles achavam que estavam fazendo a ceia do Senhor correta. E o versículo 18 vem: porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na Querilá, ou na Quilihá, que é a igreja, a congregação, há entre vós divisões, e em parte o creio. Em algumas traduções diz dissensões. Continua no verso 19. E até importa que haja entre vós facções, grupinho dentro da igreja de Corinto, para que os aprovados, os entendidos, os fiéis, se manifestem entre vós. É aonde você depois, pastores, quando ele começa a fazer a coisa errada na igreja, não lê a palavra, aí acontece os que se manifestam, dizendo: pastor, está errado, não está na Bíblia. Aí ele chama essas pessoas fiéis, que Paulo chama de fiéis, ele chama, sabe do quê? De contendeiro. Hoje estamos aqui reunidos como corpo, igreja sem rótulos, igreja de Deus, igreja de Jesus. Igreja de Jesus não precisa de presidente. Igreja de Cristo não tem pastor, não tem presidente, meu amado. O presidente da igreja é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, meu amado. Louvor, o império e o domínio e a majestade pertence a ele, pois foi ele que lavou a igreja, regenerou a igreja no seu sangue, deixou uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem defeito, meu amado. Você que recebe isso nesta manhã, diga amém. Você que recebe isso neste dia, diga amém. Você que recebe isso nesta tarde, diga amém. Porque eu não sei que hora você vai assistir esta live. Paulo diz no versículo 20: de modo que quando se ajuntam no lugar, não comem e bebem da forma que é adequada para o dia do Senhor. Esse é o Novo Testamento judaico. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia, diz na Almeida Revista Corrigida. São os dois textos no Novo Testamento judaico e na Almeida Revista Corrigida, que eu acabei de ler. De modo que quando se ajuntais num lugar, não comem e bebem de forma que é adequada para o dia do Senhor. Quando, pois, reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia, diz Paulo. Eu quero te explicar esse versículo. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, de fato. Ali eles não estavam fazendo a comunhão, a ceia do Senhor. Eles estavam aproveitando a festa do Ágape, que era a festa do amor que acontecia todo mês, para aplicar a ceia do Senhor ali. Tirando do passado que era de casa em casa, eles trazem para o templo, que era feito uma vez por semana, e em muitas comunidades pequenas, uma vez por mês, se reunindo todos para partir o pão e faziam a ajuda humanitária. Esta era a festa do Ágape. Só que para ir no templo necessitava levar a tua oferta, e os que não tinham, por isso os apóstolos em Atos 2,46 faziam de casa em casa, partindo o pão,
comunhão, unidade, singeleza do coração. Às vezes nós queremos falar tanto dos católicos que estão errados, falei isso ontem, mas o pastor faz a mesma coisa que o padre faz, amados. Não faz ou não faz? Não, pastor, não faz. Então vamos lá. Mas como assim? Me explica. Eu te explico. O católico pega um pedaço de madeira, faz uma cruz, coloca uma massa em cima e diz que é o corpo de Cristo. Ele reza ao lado daquela imagem e metaforicamente afirma dizendo que usa apenas como símbolo de sua fé e que não está adorando. É isso ou não é, amado? Você que já foi católico. As igrejas do sistema, o pastor pega o pão feito na padaria pela mão de um católico ou de um espírita, pega o suco industrializado, às vezes até por uma empresa consagrada ao diabo, e traz para o dia chamado Santa Ceia, e querem dizer que é o corpo de Cristo, amado. E ainda quer que você engula isso a goela abaixo, dizendo que é a carne e que é o sangue de Cristo. Mas nesta mensagem, nesse estudo sobre Santa Ceia nesta tarde, eu vou lhe dizer abertamente uma explicação plausível para você entender. Eu quero te explicar nesta mensagem que isso não é nem corpo nem sangue de Cristo, porque não se transforma. Quando você ora e dá graça, continua sendo pão e continua sendo suco. Tem gosto de pão e tem gosto de suco. O corpo de Cristo que o Espírito Santo me disse não é esse. O corpo não é esse que está aqui. E você que está assistindo a live, e que foi regenerado, e que foi batizado, que foi feito nova criatura, esse é o corpo de Cristo. Esse é o verdadeiro corpo, eu, você, e não um pedaço de pão. Você às vezes acredita que o corpo de Cristo é um pão e que eu devo orar para o pão ser transformado na carne. Tudo bem, é a sua fé, mas talvez porque não te leram para você, não explicaram para você que a nova aliança, a Brit Hadasha, é espiritual e não física. Mas é porque não te leram, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo aqui já está fazendo esta frase é uma oração imperativa. 21. Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, janta. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tinham regras, cada um levava o que era seu e comia o que era seu e não estava nem aí com o próximo. Aqui não tem partir do pão, aqui não está tendo comunhão. E na Almeida Revista Atualizada 21 diz: porque quando comeis, cada um toma antes de outra pessoa a sua própria ceia, a sua própria janta. E assim um fica com fome, dorme sem comer, vai embora com fome, e o outro se embriaga. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria janta. E assim tem um tem fome e o outro embriaga. Mas o que eles estão falando aí, pastor? Primeiro, que não era ceia, era uma tradição que a igreja, uma igreja carnal como a de Corinto, estava fazendo, que eles o chamavam de culto do amor ou festa do ágape. Ágape
porque seria uma festa do amor, mas era onde os ricos menosprezavam os pobres. Mas Paulo está dizendo na carta, isto não é ceia que a igreja faz. Não é a ceia do Senhor. Paulo está afirmando. Pois a ceia do Senhor é mais comunhão e unidade. Não basta se reunir com um pedaço de pão, um pouquinho de vinho, mas sim na comunhão do corpo, onde todos tratam, todos de igualdade, não se omitindo em saudar, sorrir um para o outro, irmão com irmão se abraçando, se alegrando, testificando. Não é como eu tenho vistos nos cultos, em festa de congresso, e ceias nas igrejas, até mesmo com a minha pessoa tem acontecido. Pessoas que menosprezam você, nem te olham na cara. Parece que você nem está ali no meio. Parece que você não faz parte do corpo. Ali nem era Páscoa, porque a Páscoa tinha ervas amargas, tinha cordeiro. Deveria ser feito de 6 horas em diante. Por isso o nome traduzido seria cena ou janta. Até porque ceia é um jantar. Como você faz no Natal. Lembra que você faz no Natal? Você faz a ceia de Natal. Tem pão, tem suco, tem rabanada, tem cuscuz, tem rapadura, feijoada e etc. Isso é uma janta, uma cena. Versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Essa igreja é o corpo, eu e você. Que vos direi? Louvai-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Agora eu vou ler o mesmo versículo no Novo Testamento judaico. Não tendes por acaso Bait, casa para comer e beber? Ou desprezar aquele igreja de Elohim, e envergonhai-vos que nada têm? Que vos direi? Louvai-vos-ei nisto, não vos louvo. Aquele aqui é o corpo, não está se referindo a templo, não está se referindo a denominações. Paulo diz, por acaso não tem casa para comer? E ele, Paulo, vai dizendo, olha só o que ele diz, 23, porque o que eu recebi do Senhor é o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, aqui entra toda a luz ao texto, estou lendo na Almeida, Revista Corrigida, tomou o pão. Agora eu vou ler no Novo Testamento judaico. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Yeshua, ou Adonai Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o matzah, o pão sem fermento. A Páscoa em que eles, os irmãos de Corinto, estavam tentando celebrar ou copiar, era feito nas casas. E perseveraram unânime todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa. Ceia do Senhor é o partir do pão, é a comunhão. Por quê? O partir do pão e a apresentação do suco lembra o contrato de casamento que é feito no sangue do Cordeiro. E o pão, Jesus está partindo, está unindo nós a eles antes de ir para a cruz. Ele não nos uniu depois da cruz, quando ressuscitou. Ele já uniu antes. Por quê? Porque a cruz é um símbolo de deserto. Ele passou conosco o deserto da cruz para que nós fôssemos livres. Atos 2:46. Partir do pão. Depois Paulo diz, ou menosprezais, faz pouco caso do corpo de Cristo, que era de casa em casa. Transferiram para o templo, desprezando os pobrezinhos que recebia humildemente em suas casas. Aí olha o que eles estavam fazendo, na verdade estavam desprezando os mais fracos no corpo de Cristo. Que sequer não tinha condição de apresentar-se no templo, pois o templo teriam que deixar a sua oferta. E olha que eu estou lendo texto, contexto, respeitando vírgula, ponto, sem saltar, sem usar versículo solto.
ou menosprezai a igreja de Deus, envergonhando os que nada têm. Por isso não vos louvo, nem direi amém pelo que estão fazendo. Paulo está dizendo. A expressão na noite que o Senhor Jesus foi traído, aqui entra toda a luz ao texto. Tomou o pão. Aqui Yeshua, ao partir o pão, Lucas 22, 19 e 20, ele diz: retomando o pão, deu graças e o partiu, lhe dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Olha aí, por vós é dado. Deu o corpo por nós. Formamos um corpo, ele é a cabeça e nós o resto do corpo. Fazei isto em memória de mim. Por quê? Porque na noite de quinta, sexta e sábado ele estaria morto. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a Brit Hadasha, nova aliança. É o casamento, o contrato de casamento judaico que Jesus Cristo está fazendo com o mundo todo, com a igreja e com Israel. Por quê? Ele estava falando a judeu, ele era judeu e ele estava dentro da lei. Essa é a nova aliança, o novo contrato de casamento que eu estou fazendo com vós, dentro do meu sangue. Jesus está nos colocando dentro da família dele, porque o sangue dele é santo, o nosso não. Ele estava unindo o nosso sangue com ele e selando com o sangue da cruz do Calvário. Por que Yeshua manda os 11 discípulos fazer o restante das refeições da Páscoa em memória dele? Porque ele estaria morto na sexta, sábado, e ressuscitaria no domingo de manhã. E os discípulos no final da Páscoa teriam 16 refeições ainda do Seder até a Pessá. Isto é, na sexta, sábado e domingo. Eles iam comer o restante do Afcoman, parte que chamamos de corpo de Cristo hoje. O que era o Afcoman? No momento em que Jesus partiu o pão, ele guardou o pão especial, aquele pão que já era parte dele conosco, e deixou para que os discípulos fossem comendo na sexta e no sábado, até que ele vinha. Por isso ele diz: até que venha. Só por isso, e nada mais. E no domingo ele estaria de volta e não precisariam mais fazer nada em memória, pois ele estaria vivo e não se faz nada em memória de vivo. Alguém colocou o nome na rua em favor de... vou colocar o nome nessa avenida, Avenida Bolsonaro? Não, ele está vivo. Vou colocar esse nome, Avenida Lula? Não, ele está vivo. Não pode, só depois que morre. E agora vem o texto mal interpretado por todos, a maioria dos pastores. Versículo 23. Porque o que eu recebi do Senhor é que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, aqui entra toda a luz ao texto de novo, tomou o pão. Na noite que Jesus foi traído, se comemorava o Seder da Páscoa, uma das refeições ritualísticas para lembrar a saída do Egito. Se você olhar, não tinha vinho, eram ervas amargas fervidas em água e pão sem fermento. Logo, se houvesse vinho, teria fermento. O fermento não era permitido no Seder da Páscoa. Paulo recebe alguma coisa de Jesus de Nazaré? Não. Eu nunca li na Bíblia que ele recebeu algo de Jesus de Nazaré. Então o que Paulo vai falar aqui é que ele não recebeu porque nem conhecia, na época da crucificação, Jesus de Nazaré. Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. O que Paulo recebeu, ele recebeu do Cristo ressurreto, ressuscitado. Entendam, Jesus de Nazaré era filho de Maria, metade homem, metade Deus. Jesus ressurreto não é filho de Maria, é sim o Senhor, Deus, verdadeiramente, e a vida eterna, 100% Deus, eterno e glorificado. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o todo-poderoso Deus, verdadeiramente, a vida eterna. Então Paulo aqui não está ensinando como celebra a Santa Ceia, como muitos imaginam no sistema e ensinam. Mas Paulo está fazendo eles lembrarem da cerimônia pascual da noite que Jesus foi traído.
e que era para os discípulos 11 fazerem as refeições pascual sem ele estar presente. Por isso disse, em memória de mim, porque já estaria morto. Mas os discípulos nem imaginavam isso, porque haviam se esquecido que Cristo havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia, amados. Ah, pastor, será? Irmãos, Deus fala uma coisa com nós hoje, dali 2 horas nós já esquecemos. Paulo diz que o homem natural chega, olha o rosto dele no espelho, vira as costas, já não sabe como ele era mais. Imagina, 3 anos Jesus falando que ia ressuscitar. No último dia eles esqueceram, escandalizaram todo. Jesus de Nazaré fez essa refeição com 11 discípulos antes de ir para o Calvário, para o Monte das Oliveiras, entendeu? Paulo não está mandando fazer Santa Ceia, Paulo está lembrando a eles que aquele evento que eles estavam praticando e que Paulo não louvava foi um evento para os 11 discípulos no Seder da Páscoa, festa judaica, que o Senhor Jesus, junto na noite que foi traído, comeram, tomou um pão e tendo dado graças, agradeceu e não transformou ou consagrado, como muitos afirmam. E partiu e disse. Quem disse? Jesus. Ele disse a quem? A igreja do novo pacto? Ele disse aos gentios? Ou disse aos que estavam com ele sentados à mesa? Os que estavam numa mesa com ele naquela noite eram 11 discípulos que ele havia estado presente. Ali Paulo continua lembrando eles. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Dado para quê? Para satisfazer as exigências da lei. Jesus apontou o pão físico dizendo, isso é o meu corpo, porque estava numa representação. Então, ali o corpo de Cristo, quando ele parte conosco, ele partilha conosco, ele está unindo nós ao seu corpo e está levando nós junto com ele na cruz do Calvário para morrer, porque sobre ele estava todo o pecado da humanidade, sobre Cristo, e junto com ele nós morremos na cruz do Calvário e ressuscitamos no terceiro dia. Era uma representação, Jesus estava numa representação daquilo que viria a significar. O pão ali era físico, porque era um reino físico, era a lei de Moisés. E nós tínhamos que entrar nesta lei, porque Satanás, as exigências dele era que nenhum homem poderia cumprir a lei de Deus. E Jesus, no momento que foi para o Monte das Oliveiras na oração, os 50% Deus que havia nele saiu e deixou ele como homem, para cumprir o que está escrito, que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o Filho de Deus, este tem o Filho, tem a vida. Era a lei de Moisés que vivia na sombra, no qual o pão teria que ser rasgado, o sangue, o vinho, tinha que ser derramado para salvar muitos. Por isso que hoje se usa o vinho para simbolizar o sangue, porque não tem sangue verde, Jesus não é extraterrestre. O vinho não era verde, como o chá de ervas amargosas da Páscoa. Tinha que representar alegria e não amargor. O contrato de casamento tinha pão e vinho e não erva amarga. Vinho significa alegria. E o pão, palavra. O pão, o verbo, Jesus Cristo, Filho de Deus, o real, é o que vivemos hoje. Muitas igrejas do sistema dizem que ficamos 1 mês sem se alimentar a alma. Que barbaridade! Um erro grotesco. Pois o que nos alimenta é a palavra de Deus, é o convívio com Jesus, e não um pedacinho de pão e um pouquinho de suco. Se então eu for representar o corpo de Cristo, devo pegar uma cruz com uma imagem pregada nela e dizer que este é o corpo de Cristo? Não! Por quê? Porque ele já ressuscitou, não está mais na cruz. Ele vive dentro de nós pelo Espírito Santo Consolador. O que representa o corpo de Cristo hoje é eu, é você, é a igreja. Todos somos corpo de Cristo, pois ele é o cabeça e nós somos o corpo completo. Então, deveríamos nós comer o corpo de Cristo hoje para termos vida? Seríamos praticando do canibalismo dentro da igreja? Preste bem atenção após esta mensagem e absorve o que você entende. Comer a carne e beber o sangue de Cristo desde as Escrituras até hoje e ingerimos e inserimos ele em nossas vidas. Como?
lendo a Bíblia. No princípio era o verbo, palavra. O verbo, palavra, estava com Deus e o verbo, palavra, era Deus. João 1:1. Esse é o corpo e sangue de Cristo que devemos nos alimentar, a palavra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus ressurreto em nossas vidas, nós ingerimos a palavra em nós. E junto com ela recebemos o Consolador, o Espírito Santo. Mas o que o Consolador faz? Quando alguém perde um ente querido, o Consolador tenta fazer ele entender que logo você esquece, que logo você vai ver ele, que um dia você vai ter ele de volta, não é? O Consolador também nos ajuda nas nossas necessidades. Se você tem necessidade de comer um pão e beber um suco para achar que tem vida, precisa deixar o Consolador Espírito Santo te converter, te convencer do pecado, da justiça e do juízo e fazer você entender as coisas da maneira correta. E Paulo continua explicando, versículo 24: isso é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Olha, aqui, meu irmão, você já viu alguém fazer algo em memória de quem está vivo? Você vai lá no cemitério, está assim, aqui jaz fulano, cicrano e beltrano, aí coloca uma coroa e digo assim, essa coroa de flor dou em memória de fulano, cicrano e beltrano. Paulo está dizendo que Jesus dizia que quando os 11 discípulos pegassem aquele pão na sexta, sábado e domingo, estaria fazendo algo em memória dele, porque ele estaria morto. Ora, então, para Jesus estar vivo, nós temos que ter a mente iluminada. Para mim, para você, Jesus vive dentro de nós. Memória é para o defunto. Não precisamos fazer nada em memória de Cristo, porque ele não é defunto. Ele vive dentro de mim e de você. Ele ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus pela nossa mente ativada, pelo Espírito iluminado que Deus tem nos dado. Então quer dizer que quando eles comeram o pão, eles, os 11, eles fariam aquilo na sexta, no sábado, Jesus estaria morto? Sim, exatamente essa é a interpretação bíblica. Então eles deveriam fazer aquele ritual em memória de Jesus, porque neste sábado, que antecedesse o domingo da ressurreição, ele ainda estaria morto? Sim. E Paulo continua explicando, porque todas as vezes que comer este pão, sexta, sábado, domingo, de manhã, e beber este cálice, em memória, anunciai a morte do Senhor, até que venha. E ele veio no domingo de manhã. No domingo ele veio, voltou a viver, e eu não posso fazer mais nada em memória daquele que está vivo. Jesus está vivo dentro de você. Cada vez que você faz algo em memória de Cristo, você está dizendo que o teu Deus está pendurado no madeiro até hoje, ou numa sepultura. Ah, mas o meu pastor falou que é para fazer em memória de Jesus. Ora, se Cristo então está morto, ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas nós aqui testificamos que Jesus está vivo. Mas quando vocês se reúnem na igreja para dizer que ele está morto, que vocês fazem em memória dele, então fazemos em memória de um defunto. Paulo disse que a sua vitória sobre a lei e a morte e o pecado era testificada pela ressurreição de Cristo. Então logo vã nossa fé. E se ele está morto, nós estamos todos debaixo de nossos pecados. Está vendo só uma coisa? Versículo 25. Paulo continua trazendo à memória do povo o relato da última ceia. Paulo está pedindo para lembrar do relato que aconteceu na última ceia, que foi Cristo unindo o nosso corpo no dele com o pão repartido e Cristo oficializando o contrato de casamento no seu sangue e voltando no domingo para concretizar esse casamento conosco. Esse contrato de casamento, esse noivado. E hoje nós somos a noiva do Cordeiro. Semelhantemente, também depois de ceiar, aqui era o jantar da Páscoa, ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, a nova Brit, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, até o sábado, em memória de mim. Vocês quem? Quem estava lá a horas? Quem era que estava lá? Mateus
Queifa, Tiago, João, Natanael, Filipe e o restante dos 11, todos judeus. Mas não era para nós aqui? A não ser que o senhor e a senhora presente conseguiu uma Bíblia diferente da nossa. Que tem uma Bíblia diferente, não somos nós. É o sistema. A Bíblia deles é que são diferentes, que não ensina a ler dessa forma. Eu acho que quem tem uma Bíblia diferente não somos nós. A Bíblia que nós estamos lendo é a mesma tua. Olha o que diz. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Está claro. Porque todas as vezes que comer desse matizai e beberes do cálice, estarei anunciando a morte de Yeshua até que venha. A exemplo do caminhão com a carga, pessoas não sabem o que está aqui dentro e nem para onde vai. Tem uns que têm uma Bíblia marrom, grandona, capa de couro, toda dourada e nunca leu a Bíblia. Fica apenas que nem o louro que é biscoito, falando o que ele ouve no altar. Jesus disse: meditai nas Escrituras, nela contém a vida eterna e são elas que de mim testificam. Olha o que diz a palavra, meu amado. A última vez, por favor. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês estão anunciando a ressurreição, a vida, dando glória? Ou vocês estão dizendo diferente? Quer dizer que vocês saem da casa de vocês num domingo e o pastor escolhe o primeiro domingo para o mês, perto do pagamento, para dizer que Jesus está morto e que vão chorar a morte dele na memória? É isso que acontece na tua igreja? Fazer o pão e o suco viraram a carne dele na transubstituição para ser o alimento da sua alma, igual ao católico romano, em memória de um defunto? É isso que vocês fazem? Então, meu amado, você está com uma carga transportando perigosíssima. Vocês não estão anunciando a morte daquele que vive eternamente. Todos os primeiros domingos do mês a igreja se reúne para tentar matar aquele que venceu a morte. Se você se reúne todo o primeiro domingo ou segundo domingo do mês para dizer que Jesus Cristo é o cordeiro da Páscoa, você está comendo a carne de bode, não o cordeiro, não o pão e o suco. Amado, nós como igreja de Cristo devemos se reunir para dizer ao mundo espiritual que a morte não pode prevalecer, que Jesus está vivo. Sabemos que havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele, Romanos 6,9. Ainda que alguns do sistema religioso tentam fazer ele morrer todo o primeiro domingo de cada mês ou ano, está claro aqui nesta passagem que ele não morre mais. Eu quero resumir e concluir a mensagem. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e vocês beberem esse cálice, está escrito assim na Bíblia de vocês? Porque na minha está escrito assim. Vocês estão levando esta carga também. E aí dentro, nesta carga que vocês estão transportando, também está dizendo isso ou está violado. Examine isso na tua Bíblia, está assim, Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Não é assim que está escrito? Pois é, ele veio no domingo. A má interpretação das Escrituras está aí. Em todas as vezes que a igreja se reúne para comer pão e suco, estão anunciando a morte do Senhor. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele estava lembrando os de Corinto a respeito daquela noite. Ali, na festa do Ágape, eles não estavam fazendo nem o sacrifício da Páscoa, a festa ritual da Páscoa, e nem a festa do corpo de Cristo. Estavam fazendo uma mistura, como se faz hoje. Faz-se uma mistura, pega uma massa de pastel, faz uma mistura, coloca todo quanto é tipo de ingrediente ali dentro, caranguejo, escorpião, carne, coisa estragada, fecha o pastel, enfia na sua goela e te fala, me dá o dízimo para comer esse pastelão, é o corpo de Cristo. Lembre-se, lá eles tinham que fazer isso porque o evento da Páscoa anualmente,
apontava para um cordeiro ser sacrificado sem mancha, macho, é Jesus. Porque a lei nos conduzia a Cristo, apontava para Cristo. E Jesus foi o cordeiro perfeito. Paulo ensinou a eles que Cristo, a nossa Páscoa, ou seja, o mesmo significado para os judeus de pisar por cima do inimigo, o carneiro que era o deus do Egito, Amon-Ra, é o mesmo significado Cristo pisando sobre Satanás, o nosso inimigo. Já foi sacrificado. Ele quer dizer com isso que a nossa Páscoa, Cristo é o nosso pisar por cima do inimigo, do Deus deste mundo, que foi vencido na cruz do Calvário. Nós, juntamente com Cristo, morremos naquela cruz. Mas os 11, eles tinham que anunciar a morte na sexta e no sábado. E no terceiro dia, Jesus ressuscita. Maria foi lá no túmulo e voltou. João e Pedro viram também. Ela olhou para trás, viu um anjo sentado, perguntou: onde vocês colocaram o meu rei, o meu senhor? Eles falaram: ele ressuscitou. Não está mais aqui, entre os que vivem. E de repente ela ouviu a voz do mestre que gritou atrás dela: Maria! E ela olhou para trás e disse: Rabi, que quer dizer mestre. Que maravilha! Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. E ele veio no domingo de manhã. E Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Jesus não está morto, ele está vivo. Então, quando tiver cerimônia na tua igreja, não contende. Não vai querer repreender o pastor. Apenas come aquele pão, come aquele suco, mas lembrando que não é em memória de Jesus. É em comemoração do contrato de casamento que ele fez comigo e com você. Estamos noivo dele e temos que andar dentro do mandamento que ele mandou, porque ele vai vir para estabelecer esse casamento na sua segunda vinda. Ah, mas o pastor disse que ele não veio ainda. Então você não é templo do Espírito Santo. E quem mora em você é quem? Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele já veio, ele está dentro de você. O Senhor Jesus virá nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, encontramos com ele nos ares. E assim para sempre estaremos com o Senhor. Aqui é o arrebatamento. É ele nos levando para as bodas do Cordeiro, o casamento com a esposa. Está levando nós de noiva para uma qualidade de esposa. Ele já veio, já mora em nós. E anunciar a morte dele é ser mal instruído. É estar não definindo o corpo dele. Por isso que manda Paulo: examine o homem a si mesmo e coma este pão e beba desse cálice. No passado, aprendemos que qualquer que comer esse pão ou beber este cálice do Senhor indigno será culpado. Mas eu te pergunto, meu irmão, quem é digno? Irmão, você comeu pão? Você bebeu sangue? Esse irmão virou carnibalista agora? Você só será culpado do corpo do Senhor se você continuar anunciando que ele está morto. Aí sim, você tem culpa diante de Deus. O justo ressuscitou para te dar vida. E você está anunciando a morte do justo? A culpa é em você diante de Deus. E você pensa que com esse ritual judaico, uma vez por mês você será santo? Você pensa que esse ritual judaico, uma vez por ano, você será santo? Você não é santo se comer pão. Você é santo se a presença do santo estiver em você. Quem beber o cálice do Senhor indignamente. Por que indignamente? Quem tem dignidade para participar da ceia do Senhor ou da Páscoa? Quem tem dignidade para participar da Páscoa são os judeus, não nós. São os judeus, o gentil não pode participar. Para o gentil, não são ervas amargas, não são pão sem fermento, nem é um cordeiro para os gentios, é o justo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dito por João Batista, que foi imolado na cruz, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amado, finalizo aqui esse estudo completo da ceia do Senhor. Então, durante
esses 6 dias que nós estudamos. O que é a ceia do Senhor? É a comunhão. O que é comunhão? Ser tudo igual. Tudo está de mesma cor, mesmo sentimento. O partir do pão que Jesus fez naquela noite uniu nós ao seu corpo. Ele cabeça e nós o resto do corpo. O sangue de Cristo foi para selar essa união do nosso corpo com ele. Como Deus tirou Eva de dentro de Adão, e Adão disse: essa agora é carne da minha carne e sangue do meu sangue, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Jesus está dizendo diferente. Esse pão é o meu corpo, agora é carne da minha carne. E este sangue eu estou selando, purificando todo o pecado da minha noiva, que a partir de agora passa a ser minha. E eu vou passar com ela pela cruz, porque quem era para morrer na cruz era nós. Mas Cristo fisicamente morreu por nós, espiritualmente nós morremos com ele. E ele diz aos discípulos: fazei isso toda vez que comer e beber, em memória de mim, porque eu vou estar morto até que eu venha. E ele veio concretizar e oficializar o contrato de casamento que foi selado com seu sangue. E Jesus vive dentro de nós. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Nós vivemos para ele. Então, quando reunirmos, se você quer pôr um pão e um suco para imitar o sistema, tudo bem, não é pecado. O pecado é você dizer que ele está morto. Se você dizer que ele está morto e vai matar ele naquela noite, vai fazer na memória do morto, você está fazendo na memória do carneiro lá do Egito e comendo carne de bode. Mas se você quer fazer uma metáfora, lembrando da ressurreição de Cristo, do contrato de casamento que ele fez por nós e selou com o seu sangue, ele está vivo, não é em memória, é celebração de comunhão e aniversário. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma boa tarde em nome de Jesus. Você que ficou comigo até aqui nesse vídeo, deixe o seu like, o seu gostei, um comentário. E se houver dúvida, me chame no privado ou deixe um comentário. E estaremos aqui para te responder, para te servir, em nome de Jesus.